Agora dos efeitos da guerra no Oriente Médio. O cenário geopolítico, gente, pode gerar um alívio temporário nos preços de alimentos aqui no Brasil. As exportações de carne ao Oriente Médio atravessam o Estreito de Hormuz, então as dificuldades no escoamento das vendas externas da região podem aumentar a oferta no mercado interno. Por outro lado, os efeitos dos conflitos tendem a ser inflacionários. É a Renata Pedini, editora da Broadcast, que vai nos trazer mais detalhes aqui sobre isso. Um cenário que é complexo, que a gente já tem acompanhado, né, com bastante cautela. Minha querida, bom dia para você. Muito bom dia para você, Débora. Bom dia também para você que nos assiste. É isso, é muito complexo, dá para levantar hipóteses em diversos ângulos. E o ângulo que eu trago hoje é sobre o preço dos alimentos, inflação que pode dar algum alívio no curto prazo. Essa é uma visão da economista-chefe do Morgan Stanley, Ana Madeira, que foi compartilhada comigo e com o editor Gustavo Nicoleta numa conversa ontem sobre política de juros no Brasil, sobre preços, sobre os efeitos do conflito no Oriente Médio, como é que isso tudo repercute aqui no país. Então, na visão dela, esse efeito pode ter sim algum. A guerra pode provocar algum efeito desinflacionário para o Brasil no curto prazo via alimentos. E qual é o ponto aqui? A gente, fica muito concentrado na questão dos combustíveis e, claro, tem o transporte, tem frete, mas na questão dos alimentos, ela lembrou que o Brasil tem um caso específico, é o seguinte: 30% de tudo que é exportado de frango vai para o Oriente Médio e o transporte é feito pelo Estreito de Hormuz, que está fechado. Além disso, 15% mais ou menos de algumas carnes, proteínas, também passam por lá. Então, há uma dificuldade de fazer com que esses produtos cheguem ao destino final. Considerando isso, o fato de a gente ter uma questão de armazenagem aqui no país, alguma dificuldade no Brasil, e também o fato de alguns produtores estarem endividados, então é possível que façam uma opção por desovar esses produtos aqui mesmo no mercado doméstico. E aí, se a gente pensa que IPCA, alimentos, representam 20% do índice, então haveria um impacto bem relevante no caso, de novo, dessa desova no mercado interno, de uma oferta maior, isso representaria uma redução de preços e um alívio no IPCA. De novo, tudo no curto prazo. Vale ponderar que muitos produtores já estão se mobilizando e fazendo seus esforços para fazer com que o produto final chegue ao destino final, né? Então, procuram alternativas. Mas se houver essa desova aqui no Brasil, então aí a gente pode ter um efeito positivo de curto prazo. Já no médio prazo, aí o impacto mais relevante, claro, é o aumento do preço do petróleo. Continua em nível muito elevado, acima dos $100 o barril do Brent. A Ana Madeira trabalha com $70 em média para falar desse efeito desinflacionário de curto prazo, né? Seja como for, ela reconhece essa pressão no diesel. Lembra que o transporte é aquilo que faz com que os alimentos cheguem ao consumidor, então tem esse impacto de primeira ordem nos custos de produção e de segunda ordem o efeito do repasse ao consumidor final. Por isso, o saldo líquido, na visão dela, deve ser mais inflação para cima do que para baixo no médio prazo. Essa questão dos alimentos, também para a gente pontuar aqui, para ela não é o que vai fazer o Banco Central acelerar o corte de juros. Muito embora ela trabalhe com a expectativa de que o Banco Central aumente o ritmo da redução da Selic na próxima reunião em abril. Para ela, o Banco Central vai seguir cortando os juros até o final do ano, de meio em meio ponto, e ela está mais preocupada ali com o fim do ciclo do que com esse próximo passo agora em abril. Isso porque, assim como todos os outros economistas com os quais a gente conversa dizem, tudo vai depender do prolongamento da guerra, né? Desse prolongamento e também dos efeitos gerados por essa questão no mundo todo. Débora, Renata, minha querida, obrigada então pelas atualizações. Boa sexta-feira para você. Forte abraço para todo o time da Broad. para vocês também. Até mais.